Pessoal, fica aí. Ai. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e o convite do Instituto, né, para que a gente possa conversar um pouco aí sobre neurociências, né, o cérebro e a Gestalt terapia. E como é que a gente vai tecer esse diálogo hoje? Então eu peço, né, aos participantes, durante a minha apresentação, quem quiser interromper, fazer qualquer tipo de pergunta, pode ser feito, pode interromper-me, até para que a gente consiga traçar um diálogo durante a apresentação, tá? Se caso não queira interromper, quiser deixar para o final, também fica super à vontade. O que é a minha dificuldade? Aí a dificuldade da Thaís, é acompanhar o chat. Então, de repente, você pôs uma pergunta lá e eu não vou te responder, não é porque eu não queira, mas eu tenho essa dificuldade, né? De estar acompanhando as perguntas por escrito. Então, de repente, depois ou a Ana ou a Ceni também podem trazer as perguntas e eu vou entrelaçando com vocês, né? Então, deixa eu contar um pouquinho antes de a gente entrar, né? Assim, eu sou formada em psicologia, em psicopedagogia, em neuroeducação, em neuropsicologia, e comecei o estudo da neurociências há mais ou menos aí uns 10 anos, aprofundando e correlacionando tudo que tem a ver com a Gestalt terapia. E acabei descobrindo que o PELS, desde a época que ele começou a entender a possibilidade de uma nova abordagem a partir da psicanálise, que foi a criação da Gestalt terapia, ele já trabalhava com neurociência, só que ele não dava esse nome, até porque não existia na época esse nome. Então, a neurociências, ela correlaciona-se com a Gestalt terapia em vários momentos. E hoje nós vamos falar alguns deles. Nós não vamos conseguir falar todos, porque senão seria um curso, mas nós vamos trazer algum deles para que a gente possa entendê-los, né? Então, quero desejar aí a vocês boas-vindas, que a gente tenha uma conversa sobre o cérebro, sobre a constituição. Eu acho que tem algum vídeo aí aberto, né? Conseguiu? Ah, tá. Sobre o cérebro, a constituição e como é que isso movimenta a nossa vida, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui trazendo slides. Depois eu posso compartilhar esses slides com o Instituto, então não precisa ficar copiando esses slides. É mais interessante vocês registrarem o nosso bate-papo, a nossa conversa, do que propriamente o slide, tá? Então, vou iniciar. Me digam se vocês estão vendo. Tá ok? Ai. Olha só, meu povo, minha gente. Antes de a gente iniciar, uma informação importantíssima. Nós vamos trabalhar aqui como se fosse uma manada, né? Quando a gente fala em manada, eu estou querendo chamar a atenção de vocês que nós vamos andando juntos, nem na frente nem atrás, mas caminhando em conjunto, né? E de cara, eu trago um slide para vocês, para iniciar a nossa conversa, dizendo assim, ó, o cérebro antes de mim. E aí vocês devem estar te perguntando, né, o que é que essa mulher está dizendo? Como é que é isso? O cérebro antes de eu mesmo, né? Eu estou querendo dizer a vocês que o cérebro é o primeiro hospitaleiro, vamos dizer, né? De tudo aquilo que o nosso corpo administra. Nele reside a nossa memória, o nosso aprendizado, o nosso pensamento, a nossa linguagem, a criatividade, as emoções, os movimentos, os sentidos, tudo que nosso corpo administra começa-se pelo cérebro.
O nosso cérebro é o grande comandante da nossa vida. Então, por exemplo, é no cérebro que eu sinto fome, é no cérebro que vem o desejo de beber, né, que tem a sede, é no cérebro que tem a temperatura e é no cérebro que tudo isso se controla, né? Desde lá da nossa gestação, o nosso cérebro ele começa a ser constituído e nele começa a morar toda a nossa constituição. Então, a nossa grande morada é o nosso cérebro. É ele que contribui de forma definitiva e decisiva para o nosso comportamento. Sem ele, a gente não conseguiria fazer nada, né? Então, por exemplo, não é à toa que muitas vezes, né, os médicos chamam familiares e dizem, olha, ele obteve uma morte cerebral. O que é uma morte cerebral? É onde não tem mais o que ser feito. Não há como ser feito. Não tem transplante cerebral. Não tem o que se fazer quando o cérebro entra em falecimento, né? Ali reside todo um maquinário de conexões para que a existência daquela pessoa se dê no seu desenvolvimento. Quando há morte cerebral, não tem mais saída, não tem mais o que ser feito, né? E por onde isso tudo começa? Pelo nosso sistema nervoso central, né? Antes de eu entrar aqui, eu queria não, né? Quero fazer um exercício com vocês, só para que vocês entendam como o cérebro comanda aquilo que nos acontece, né? Então, primeiro eu vou contar uma história para vocês e depois a gente vai bater um papo aí do que foi acontecendo com essa história. Então, lembrando que o nosso cérebro é a nossa grande casa, é hospitaleiro de tudo que nos acontece. Então, eu vou fazer uma vivência com vocês, para que vocês entendam como é que o cérebro capta, organiza, transforma e incide sobre nós determinadas sensações. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem de limão, que hoje eu tenho um convite para vocês. Imagina um dia de muito calor, muito calor. Você chega na sua casa com muita sede e dá aquela vontade de fazer um suco ou uma caipirinha. Você olha para a sua pia e vê um limão suculento, bem verde, mas bem verde. Você pega o limão, você aperta o limão e ele está cheio de caldo, porque você está apertando e você sente que ali tem caldo. Você pega então uma faca afiada e começa a cortar esse limão em fatias. E aí você percebe que começa a escorrer já um suco desse limão. Que cheiro! Que cheiro! Você põe perto do nariz e cheira. Ai, mas não dá só para cheirar. E aí você põe na sua boca só um pedacinho da fatia. E aí você começa a mastigar, mastigar, aquele gostinho azedo, aquele caldinho de limão. E aí você mastigando, vem aquele gosto mais azedinho que o limão exala quando a gente mastiga, que é um gosto mais amargo. De repente você para, tira aquele pedacinho do limão da sua boca e joga fora. Afinal, você queria fazer o seu suco ou a sua caipirinha. E ali você termina, então, o seu suco, para que, então, você veja o que aconteceu. Gente, quem aqui sentiu o cheiro, o gosto do limão, né? A A Aline saliva. salivou. A Aline disse que salivou lá no chat. É,
Então, olha que interessante. O nosso cérebro, ele acredita no que é o comando. Eu fui dando a vocês um comando, fui colocando vocês numa situação que o cérebro de cada um de vocês entrou para a situação de comando. Ele acredita, e no acreditar o comando, ele vai fazendo todas as suas funções de contato aderir à experiência. Então, o cortar, o cheirar, o pôr na boca, né? Tem pessoas que realmente chegam a salivar, né? Salivam o gosto do limão, né? Ou fazem a careta quando experimentam o limão, né? Porque ele entra no comando. E aí ele ativa o quê? O nosso paladar, o nosso olfato, a nossa audição, né? O nosso tato, que é o pegar, o levar até a boca. Então, isso tudo ele é ativado quando nós damos o comando a nível cerebral. Então, o que eu fiz agora com vocês é mostrar que no cérebro há todos os comandos em sintonia e que eles organizam por nosso corpo tudo aquilo que ele está sendo convidado a ter, a sentir ou a se preparar. Ok? Então, vamos lá, seguindo. Ai, que delícia, estou vendo uma criança aí junto. Que coisa boa! A vivência que nós tivemos, ela vai estar mostrando para nós um pouco do nosso sistema nervoso central. O que que é esse sistema aqui, né? Como é que ele acontece? Ele é o responsável por toda a divisão que existe dentro do nosso cérebro. Então, o nosso sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo, pela medula espinhal. O encéfalo, nós já vamos ver já já onde que fica cada um, tá? O encéfalo, ele se divide em 3 cérebros, tá? Ele tem o anterior, o médio e o posterior. E o sistema nervoso periférico, que é o que nós não vamos falar hoje, ele é o responsável pelos nossos movimentos autônomos e somáticos. Aqueles que nós controlamos e aqueles que nós não controlamos. Então, qual a importância do nosso sistema nervoso central? É o equilíbrio. É por onde transita-se todas as informações de aprendizado, de coordenação, de equilíbrio motor, de equilíbrio emocional, para que a gente consiga desenvolver futuras correlações. Então, nosso sistema nervoso central, tá? Aqui em cima, ó. Tá? Sabe o bebezinho quando ele tem uma moleirinha, né? Nessa região aqui, ó, é perto do sistema nervoso central dele, porque está em formação. Então, é nesta área aqui que nós temos todo o processamento das coordenações de informações. É aqui que vai sendo distribuída todas as informações que nós vamos obtendo do ambiente. E como é que isso acontece? Nós temos uma informação que atinge a nossa área frontal. Todos nós temos aqui o que nós chamamos de área frontal, ó, tá? Essa informação entra, ela é distribuída por todos os lobos e o sistema nervoso central é aquele que vai equilibrar. Ele é o centro condutor de impulsos que vai sendo transmitido toda a ordenação das informações. Então, eu comecei a falar para vocês do limão, atingi aqui de cada um de vocês, e daqui foi adentrando para dentro dos lobos e se organizando e ativando o sistema nervoso de vocês, porque vocês foram salivando, foram fazendo caretas, foram, né? Uns gostando, outros não, outros já com suco na mão, outros já querendo uma caipirinha, porque isso vai sendo sugestionado. É no cérebro que se coordena todos os nossos atos, conscientes ou não, planificados ou não, deliberados ou não. Ou seja, gente, o Pels, quando ele se juntou a Goldstein,
quem já teve aí Gestalt terapia, ou já ouviu falar em Gestalt terapia, uma das bases teóricas que foi desenvolvido na Gestalt foi a teoria organísmica. Então, o que essa teoria organísmica pesquisou na época, né? Goldstein, médico também, tanto quanto Pels, eles atendiam em guerras, né, pessoas lesionadas. E essas pessoas com lesões apresentavam sensações e sentimentos frente a um membro que havia sido amputado, como se aquele membro ainda estivesse ali. E aí eles começaram a estudar como é que isso poderia estar ocorrendo. Então, eu sinto a minha perna e a perna já não fazia mais parte daquele corpo. Eu sinto esse braço, o braço já não fazia mais parte daquele corpo. Começou a ser estudado que correlação era essa do sentimento, da sensação com a parte corpórea, já que corpo e mente já não se dividiam mais. O ser humano era visto na sua totalidade. E aí, nas pesquisas, sem denominar neurociências, Goldstein chegou à questão que nosso cérebro era o grande compositor dessas sensações, dessas reações dos soldados mesmo amputados. A partir do sistema nervoso central e a distribuição de informações, há umas conexões que são chamadas de neurônios. Esses neurônios, eles são espalhados por todo o nosso corpo. Há muito tempo atrás, muito mesmo, né? Acreditava-se que os neurônios só existiam dentro do nosso cérebro, só aqui dentro da caixa aqui craniana, né? Só que não, né? O que as pesquisas mostram é que os neurônios, eles estão espalhados pelo nosso corpo. E são essas conexões que eles fazem que levam informações de que aquele corpo ainda está sustentado na totalidade. É só a partir de novas experimentações que a pessoa começa a se dar conta da amputação. Naquele momento que não há mais o membro, para aquele corpo, ele sente como ainda existisse. E aí esses neurônios, eles são constitutivos, né, de membranas, de células especiais que se comunicam e levam informações que se espalham por este corpo. Então, quando eu disse a vocês, esse limão eu começo a cortar em fatia e vejo um suco já saindo, eu estou levando os neurônios de vocês a levar informações para as mãos, para o tato, para o paladar. São eles que vão levando todas as informações e fazendo com que vocês sintam a experiência. Então, olha que interessante, pessoal. Do nosso sistema nervoso, articulando e coordenando todas as informações, há 4 lobos no meu cérebro que espalham diante dos neurônios todas as informações por nosso corpo. E como é que se chama esse fluxo, né, de informações que os neurônios espalham? E como é que eles espalham? Esse fluxo de contato entre neurônios é chamado de sinapse. Então, quando nós olhamos um neurônio em funcionamento, que é esse que está aí, nós estamos olhando o que a Gestalt chama de contato, fronteira de contato, né? Um neurônio precisa estar na fronteira de contato com o outro neurônio, fazendo ligações para que o fluxo de informações continue. Então, nosso cérebro, ele é ativo diante dos contatos que ele estabelece, né? E como é que é um contato saudável? É aquele que acontece na fronteira. Então, o que é uma fronteira de neurônio? É quando um neurônio, ele, usando os seus dendritos, que são como se fossem essas mãozinhas aqui, ó, ele dá a mão para um outro neurônio, passa a informação e continua. Então, todos eles têm várias
saídas, vamos dizer, né, dessas mãozinhas que correm em direção a outros neurônios, fazendo a ligação que nós chamamos de sinapse. E são com essas ligações que esses fluxos vão sendo distribuídos e vão sendo preenchidos. Então, por exemplo, dentro de nós, junto desses neurônios, junto dessas comunicações de fronteira e de contato, nós temos uns amigos chamados neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? Eles são os responsáveis por capacitar melhor as ligações sinápticas. São eles que vão nos ajudar a equilibrar os hormônios em distribuição do nosso organismo. E por onde isso tudo começa? Lá novamente pelo nosso cérebro. É ele que vai liberando, né, junto aos neurônios e aos neurotransmissores, a endorfina, a noradrenalina, né, a creatina, todos os hormônios que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. E aí vocês podem dizer assim, Thaís, se eu tenho neurônio espalhado para tudo quanto é canto, se esses neurônios se comunicam, entram em contato e estabelecem contato na fronteira, que são as sinapses de neurônios, como é que isso se distribui? Didaticamente, vejam, nós temos 2 hemisférios dentro do nosso crânio. Isso é didático, pessoal, não quer dizer que lá dentro tem essa divisão específica, tá? Então, isso é bem didático para que a gente entenda como é que acontecem as comunicações, tá? Então, didaticamente, nós temos 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo do nosso cérebro, ele comanda a nossa sensibilidade. E os movimentos do lado direito. Então, veja, o hemisfério esquerdo comanda a sensibilidade e os movimentos do lado direito, ou seja, eles estão entrelaçados, tá? Hemisfério direito e esquerdo, eles se entrelaçam dentro do nosso cérebro, ok? O hemisfério esquerdo, ele é responsável pela nossa lógica, pelo nosso pensamento analítico, linear e verbal. É a nossa faculdade da ciência, da tecnologia, da escrita, da fala. Como eles se comunicam, eles estão entrelaçados. Quando nós ouvimos a falar em acidente, em trombose, em tumor, no hemisfério esquerdo, sabemos que então vai provocar o quê? Distúrbios de leitura, tudo que nele existe, distúrbios de escrita, distúrbios de fala, distúrbios gerais de raciocínio aritmético e, em geral, distúrbios na capacidade de aprender. Quando os acidentes, tromboses e tumores ocorrem do lado direito, nós vamos ser afetados nas nossas sensações, dos nossos sentimentos, nos nossos movimentos, na nossa área motora. Então, vejam que se eles estão entrelaçados, né? Um está dependendo do outro, essa divisão ela é extremamente apenas didática. Porque como é que nós vemos o cérebro de uma organização holística? Um depende do outro para o funcionamento. O direito depende do esquerdo, o esquerdo depende do direito, né? Tanto é que hoje, né, quando nós estamos diante de alguém que vamos pensar junto aqui, que teve um AVC, né? E esse AVC afetou o lado direito, tá? Quando afeta-se o lado direito, é porque aconteceu no cérebro no lado esquerdo. É como se a gente pensasse um cruzamento. Então, a pessoa tem uma paralisia do lado direito,
é sinal que a nível cerebral ela aconteceu no esquerdo. E aí, o que os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos vão começar a trabalhar? Todo um cruzamento do lado esquerdo e direito, porque é o lado esquerdo que foi paralisado, paralisando a pessoa do seu lado direito. E aí vai ser trabalhado toda uma estimulação aqui do lado esquerdo para que ele possa se desenvolver. E aí, assim, todos nós temos essa coordenação ocasionando a relação entre direito e esquerdo, porque são papéis que se complementam. Por isso que eu chamei a atenção de vocês, dizendo que, assim, não é uma divisão no sentido específico anatômico, mas é uma divisão no sentido da compreensão. Então, nosso cérebro, se a gente pudesse olhar ele por dentro, nós veríamos exatamente como esta imagem que eu trouxe para vocês. O lado esquerdo, né, ele está lá para matemática, para nossa aprendizagem de leitura e escrita, para nossas aprendizagem de habilidades científicas, para nossa lógica, né? Ele está todo voltado para o aprendizado de diversos setores em si. E o nosso lado direito, ele já está para a música, para a arte, para a dança, para a criatividade, para a fantasia, para as emoções, né? Então, acho interessante a gente poder ver como uma grande sintonia, né? Como uma outra teoria de base da Gestalt terapia, que é o holismo, né? O holismo é olhar para um grande sistema em funcionamento interdependente. Então, nosso cérebro ele é interdependente. Uma parte não funciona sem a outra, e a outra altera a parte que não está no pleno funcionamento. Então, elas são partes interdependentes, elas se autocomunicam. E isso começa a acontecer desde lá do embrião. Quando a gestação inicia, já inicia-se a formação cerebral. O sistema nervoso central, que é o que nós vimos anteriormente, a partir de 9 anos é que ele começa a se ter um fechamento. Então, hoje em dia, muitos pediatras, neurologistas, neuropediatras, eles evitam medicação que interfiram diretamente no sistema nervoso central antes de 9 anos, porque ainda está em fechamento. E como é um setor que distribui informações para todas as outras áreas, nós não podemos aplacá-lo com qualquer questão que aconteça junto a uma medicação. E agora, gente, vocês não estão tirando dúvida, eu estou engatando a primeira e estou indo embora, hein? Quem for tendo dúvidas, pode ir me parando, senão a gente vai engatando aqui e deixa para o final o bate-papo. Se eu estou dizendo que a gente tem um cérebro interdependente, que esses hemisférios direito e esquerdo, eles são apenas para o nosso aprendizado, eu vou dizer então para vocês que todos nós temos 4 lobos cerebrais. Então, imagina quando você vai fazer uma ressonância cerebral ou uma tomografia, sai uma imagem dessa aqui, ó, para o seu médico fazer a análise, né? Diante dos relatórios do mapeamento que foi feito. O que essa ressonância, o que essa tomografia vai estar verificando? Os seus lobos cerebrais. Quais são os seus funcionamentos? Se você tem alguma célula que não é identificado ali, né? Ou se você tem algo que não foi gerado, espaçamentos em brancos, que não foi gerado dentro do seu cérebro, vai aparecer e vai ser localizado em qual lobo que está, tá? Então, aqui é uma imagem de uma ressonância, como se nós pudéssemos ver um cérebro por cima, né? Dividido em 4 lobos, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, todos nós temos essa divisão, ok?
Nós temos o lobo frontal, ó, frente, o frontal, o parietal, que é esta parte aqui de cima, tá? O occipital, que é aqui, ó, mais ou menos um pouco antes na sua nuca, e o temporal um pouco abaixo, aqui mesmo chegando antes da sua nuca. Então, todos nós temos essa divisão que está aí. O occipital, ele é o responsável pela nossa visão. Todas as características de que nós percebemos através da nossa visão, ele começa no nosso lobo occipital. O temporal, ele é responsável pela audição. Então, quando nós temos qualquer questão, qualquer dificuldade ou qualquer baixa de audição, nós estamos localizando lá onde tudo começa, que é no lobo temporal. O parietal, ele é responsável pelas sensações, calor, frio, arrepio. Tudo que acontece de sensação no nosso corpo é no lobo parietal. E por que que é no lobo parietal? Gente, até já vou dando aí uma dica. Porque ele está muito perto do hipotálamo. O hipotálamo, ele está aqui nessa região. E é o que vai guardar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Esta região aqui. E o frontal, que é por onde tudo entra, que ele é responsável pelos nossos movimentos, tá? Então, aqui é mais ou menos para a gente entender que por onde nós vemos, ouvimos, sentimos e movimentamos, que são os nossos sentidos, né? Está exatamente lá dentro do nosso cérebro. É ele que vai comandar exatamente aquilo que você está captando pela audição, captando pela visão, captando pelos seus movimentos e captando pelas suas sensações corpóreas. Ou seja, a totalidade está ali presente. Lembra que eu acabei de dizer? Deixa eu voltar aqui, ó. Que a nossa visão está no occipital e a nossa audição está no temporal. Vocês podem me perguntar, mas e a fala, Thaís? Cadê? Né? Você está falando dos órgãos de sentido, cadê a fala? A fala está aqui, ó. Não escapa do nosso cérebro também, não. A nossa fala, né, a capacidade de se comunicar, de fornecer palavras, de adquirir sentido, está numa área chamada de área de Wernicke-de Esta área, ela está entre o lobo frontal, ó, frontal e o parietal, tá? Ó, lobo parietal, olha aqui, ó, lobo parietal, o lobo frontal. Esta área aqui é a responsável toda por nossa comunicação motora da fala, da linguagem. Esta área é a que é mais trabalhada pelos especialistas em fonoaudiologia. É aqui que eles vão trabalhar com estímulos para que desenvolva a capacidade da linguagem falada de uma forma correta e compreendida, né? Ou seja, a fala, ela é uma comunicação. É através dela, inclusive, que nós somos compreendidos. E quando corre tudo bem, não precisa ser estimulado para que possa ser melhor desenvolvido. Mas nós temos ela aqui. Lembrando que entre ela, nós temos quem? A visão e as sensações do corpo. Entre a fala, nós temos a visão e as sensações do corpo, né? Alguém aqui já passou por uma sensação de quando o nervoso começa a gaguejar?
Acredito que não, né? Ninguém passou por uma sensação dessa, né? Ou chega para dar uma palestra, dá um branco, tu não sabe nem por onde vai começar. Você estudou, você sabe o que você vai falar, e você começa a falar, te dá aquele branco, você começa a suar frio, suas mãos começam a tremer, né? Olha lá onde está a capacidade de comunicação da fala. Ela está extremamente próximo à tua parte sensória, aos seus sentimentos, às suas sensações. Então, como você se sente, você, através das sinapses dos seus neurônios, você comunica aqui a sua fala que tem algo aqui interrompendo. E aí, então, a fala não sai, sai trêmula, você gagueja, né? Porque é circunstancial. Você começa a atropelar a sua linguagem falada pela sua parte sensória motora, que é a sua linguagem também dos sentimentos. Como é que você está naquele momento? E olha só, como eu disse lá atrás para vocês, pessoal, o hemisfério direito e esquerdo, ele é só didático. Em ambos tem o lobo frontal, ambos tem o temporal, parietal e occipital. Os dois são compostos por 4 lobos. Por isso que a gente não divide, a gente só divide a nível didático para a gente entender essa totalidade em funcionamento. E é dessa totalidade em funcionamento que ela vai expandindo por nosso corpo todas as informações que nós necessitamos. É como se a gente ouvisse uma orquestra, né? Que a gente tem lá a pessoa da orientação, aí você tem lá os trompetes, você tem lá o violino, todos entrando em determinados momentos e fazendo com que, a partir do maestro, tenha uma melhor sintonia para ser apresentado. Essa é o funcionamento do nosso cérebro. Todos estão em conexão para poderem se apresentar diante do nosso corpo. E aí eu trouxe um desenho só para a gente poder entender, né? Quando eu falei da área de audição, né? Que ela está aqui, ó. Lembra, ó? Aqui é o lobo, ó. A área auditiva, a área da fala, a área das sensações e sentimentos, né? A área visual, aqui se comunicando diretamente com a auditiva, né? Então, vejam como uma orquestra em funcionamento. Uma depende da outra, né? É como se a gente olhasse o nosso cérebro, podendo dizer o que é figura, o que é fundo em determinados momentos da nossa vida. Vou fazer um exemplo de novo com vocês. Não pense numa árvore. O que aconteceu? Cada um surgiu a árvore, né? E por que vocês surgiram com a árvore? Primeiro que árvore vocês conhecem. Vocês sabem o que é uma árvore. Então, eu dou a vocês novamente um comando. O cérebro acredita o quê? Vamos seguir o que está sendo dito, né? Então, árvore, vem a árvore. A representação da árvore, ela vem da sua área visual, da sua área auditiva e da sua área de sentido, aonde você armazena o seu aprendizado. Então, você ouviu, você viu a sua árvore, você representou a sua árvore a partir de um comando, mesmo sendo dito não. E por que o cérebro faz isso? Porque o comando árvore, ele transpõe a palavra não. E ele transpõe por quê? Por causa das comunicações cerebrais. Então, aqui, ó, outro desenho para vocês entenderem toda essa comunicação acontecendo. A totalidade das partes em funcionamento. Do todo sendo maior que a soma de suas partes. Cada parte aqui, ela altera e ela é alterada pelas outras que estão ao seu redor.
É como se a gente olhasse uma grande comunicação. Desde o bebê, que já está desenvolvendo todo um sistema de articulação. Então, é como se a gente olhasse um mapa que tem a área primária, que tem aqui todos os receptores sensoriais, que os neurônios levam para a nossa pele, né? E é onde a gente começa a ter calor, frio, arrepio, se está quente demais, se está frio demais, se é uma temperatura adequada. O córtex motor, que ele é responsável pelas nossas contraturas musculares. O córtex pré-motor, que ele é responsável por toda a parte motora, é onde a criança que vai podendo, através dos seus estímulos, desde bebê, a estimular a sua área motora. O córtex frontal, né, que é o responsável pelo desenvolvimento do nosso raciocínio, das nossas funções executivas, que é planificar, que é organizar, que é administrar, que é sintetizar, que é elaborar. A área de Broca, que vai ser a responsável da fala, dos comandos de fono. A área auditiva, que são todas as comunicações primárias que vêm dos receptores de audição. A área que, próximo à área de Broca e à área primária auditiva, que é a área de associação de sons. Quando eu digo árvore, gato, cachorro, né? Eu vou atingindo através da área auditiva de vocês para a área simbólica. A área de Wernicke, que a gente acabou de falar, que também é chamada área de Broca, que é a responsável pela área de audição e fala. A visual, que é a captação do nosso estímulo visual. A sensorial. Então, vejam, né, todos os órgãos de sentido em comunicação dentro do nosso cérebro. São eles que espalham por entre o nosso corpo tudo aquilo que nós necessitamos. E por onde tudo começa, pessoal? Pelo córtex pré-frontal. Tudo começa por esta região aqui, ó. É aqui que tudo vai começar, né? É daqui para o córtex frontal. O córtex frontal é ele que vai receber, olha lá, tem até o lobo frontal, ó, o lobo frontal e o córtex que está um pouquinho acima. Ele é o capacitador, ele pega as informações e ele vai distribuir, ele vai organizar. Ele vai colocar as devidas informações onde elas realmente precisam estar. Então, se a gente for pensar, ele é o grande integrador, o coordenador das nossas funções e das nossas distribuições em todos os nossos lobos. Ao córtex frontal, nós devemos toda a nossa capacidade de criar, de imaginar, de refletir, de planejar, de agir, de prever, de antecipar, porque ele é que delimita e manda as informações para os canais devidos. Ele que vai fazendo toda essa divisão. É como se ele fosse o grande mestre que vai impulsionando para as outras áreas todas as informações que nós recebemos. Sem ele, sem esse organizador, né, nós não conseguiríamos, por exemplo, né, termos hoje as nossas doutrinas, as nossas crenças, as nossas produções, os nossos achados, os nossos centros de emoções, porque ele é quem administra, ele é quem joga, ele é quem distribui.
Então, imagina, sem esse organizador, ia ser uma bagunça danada, né? É como se a gente fizesse aqui um paralelo com a psicanálise. A psicanálise é a mãe de todas as abordagens. É a partir dela que as outras surgem, inclusive a Gestalt terapia. O córtex frontal é o grande organizador para que os outros consigam ter aí as suas informações. Ter tudo que é ocasionado pela área que entra. Não é à toa, quando vocês estão diante de um bebê, né? Ou até mesmo de um recém-nascido, e você o chama, ele não consegue só olhar com o olhinho, né? Ele vira a cabeça. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Quando você fala, oi, bebê, e ele está, vamos dizer, né, olhando em determinado coisa, ele vai girar todo o pescocinho para buscar o que está acontecendo. Ele vai girar o pescocinho para mamar, né? Ele vai fazendo movimentos onde o córtex frontal pega a informação do exterior e organiza o interior, né? Quando esse bebê vai chegando lá em 9, 10, 11 meses, ele já não vira mais toda a cabecinha como ele fazia desde o recém-nascido. Ele já começa a olhar sem virar a cabeça. Ele inverte a região dos olhos sem mais virar a cabeça, porque esse córtex já está mais formado e já está administrando melhor todas essas informações que estão adentrando, né? Thaís, de tudo isso, mulher, de onde você tira da tua cabeça? Não, não, não. Tiro nada da minha cabeça, não. Isso vem da neurociência, gente. Todas essas informações que eu estou trazendo e correlacionando com alguns termos da Gestalt terapia, ela vem da neurociências, né? Antônio e Hannah Damasio são dois notáveis neurologistas, pesquisadores da última década aí, de toda essa base neurológica, principalmente ligado nos transtornos psicopatológicos, tá? Então, eles são estudiosos de todos os transtornos de desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, da sociopatia, da psicopatia, e entre outros. Como é que eles começaram essa pesquisa, né? Assim, esse pensar sobre o cérebro. Pode falar, Ana. A Eliana está querendo saber, pedindo para você falar um pouquinho sobre as mudanças na adolescência no encéfalo. Tá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Guarda aí, guarda a pergunta que eu tô ainda no bebê e vou chegar lá, Beleza. tá? Em 1990, o Damasio, né, com as pesquisas, né, neurocientíficas, ele concluiu que indivíduos que tinham passado, haviam submetido certas lesões no córtex frontal, desenvolveram comportamentos anormais, ou seja, comportamentos mais irritadiços, mais agressivos, condutas inadequadas, quando em algum momento haviam sido colocados em situações onde esse córtex frontal foi lesionado. Então, por exemplo, né, ele até traz aqui um caso que ele mesmo, né, tratou, um caso conhecido talvez aí por algumas pessoas, do qual eu vou falar, é um caso observado no século XIX, que foi o caso do Phineas Cage. O que aconteceu com o Phineas? Ele era um supervisor de obras de ferroviárias e ele sofreu um acidente que perdeu parte do cérebro devido a uma barra que atravessou o crânio dele quando uma carga explosiva arrebentou acidentalmente. Então, vejam, ó, essa barra, ela atravessa o córtex frontal dele, ó. Ela entra numa direção, atravessa aqui o globo ocular,
mas ela está exatamente na região que eu disse a vocês, ó, o lobo frontal aqui e o córtex frontal, ó, tá? E aí ele começa a estudar o que que acontecia com esse rapaz. Então ele sobreviveu, tá, a esse trauma, mas ele passou a ser uma pessoa inteiramente nova. Ele se tornou extravagante, antissocial, mentiroso, péssimas manias, sem planejamento nenhum, né? Não trabalhava mais como antes. E até os amigos, né, começaram a notar todas essas diferenças e dizer para ele, né, que ele já não tinha mais, né, aquilo que os reconhecia. Então, eles diziam assim, ele já não é mais o Gage, né? Ele é o Gage, né, que quer dizer o diferente. E por que que isso aconteceu, pessoal? Por causa disto aqui, ó. Talvez para vocês esteja pequenininho, mas é mostrado através dos estudos neurocientíficos que o lobo, por exemplo, o lobo parietal, né, que é este um pouco acima aqui, que o nosso lobo frontal, a função dele é organizar, sistematizar todas as nossas sensações de pele, coordenando toda a nossa área motora, nossa área sensório-motora. Quando tem uma lesão nesta área, né? Então você fez uma ressonância, você sofreu uma queda, um acidente, ou até algo mais grave, como nós vimos agora com Gage, você pode ter o quê? Uma perda térmica, uma perda de dor, uma incapacidade de reconhecer através das suas áreas térmicas e táteis, né, as temperaturas. Quando você tem algo na área frontal, uma lesão, um acidente, né, que atravesse aqui a sua área frontal, você pode ter o que? A incapacidade de produzir e organizar movimentos, de coordenar movimentos, né? Ou até mesmo de ler e escrever, porque aqui é que se recebe para administrar. Se eu fui afetada na minha região de entrada, eu vou ter aqui a grande dificuldade de escrita e de organização de fala, né? Não é à toa que os pediatras dizem o que para as mamães? Cuidado na fase do andar, qualquer tombo é um grande tombo, leve para o hospital e veja o que aconteceu, precisa ser examinado a criança, né? São os médicos especialistas que vão apalpar a criança, ver se ela está, né, com toda a parte sinestésica dela sendo ali coordenada, né? A parte visual, a parte auditiva, né? Dependendo do tombo que essa criança tenha, eles pedem sim uma tomografia e uma ressonância para ver se foi algum lobo atingido. O lobo occipital, que é aquele que fica aqui atrasinho, ó, né? Atrás, essa parte aqui de trás, ó, né? Ele é o responsável por toda a nossa acuidade visual. Não só visual, mas o reconhecimento de toda a nossa parte escrita enquanto produção. Algo sendo lesionado nesta área, nós podemos sim ter a dificuldade de verificar visualmente e reconhecer, que é o que a gente chama de agnósia visual. Então, a gente olha e não consegue reconhecer aquilo que nós estamos olhando, e aí, se a gente não reconhece, a gente não consegue dizer, nem pela leitura, nem pelas palavras em transcrição, né? Você pode ter o que alguns chamam de cegueira verbal ou alexia, que é o não reconhecer o significado das palavras escritas. E quando você tem uma lesão no lobo temporal, que é a nossa responsabilidade aqui, ó, pela organização dos sons da nossa área auditiva, é onde nós podemos ter aqui uma perda da audição temporária, né? Ou já sem
poder ser feito nenhum outro estímulo, porque vem aí uma incapacidade geral, né? E isso tudo está ligado a tudo aquilo que está nos acontecendo. Então, o bebê, que ele está sendo organizado aqui nos seus lobos, qualquer queda pode sim lesionar. E como não dá para ver por fora, é importante essa checagem por dentro, né? A criança, a mesma coisa, né? Eu me lembro de um caso que eu tive há uns 2 anos atrás. A criança ela não conseguia escrever. Ela falava, mas ela não conseguia trazer para a área da escrita, absolutamente nada, né? Mas extremamente inteligente, oralmente ela conseguia produzir tudo aquilo que os professores pediam a ela nessa fase de alfabetização. E aí, conversando com os pais, né, tentando esclarecer todo o desenvolvimento dessa minha pacientinha, nós chegamos numa queda que essa criança teve quando ela tinha 1 aninho, né? E que nessa queda ela chegou a perder parte do movimento de andar na época, ela ficou com medo de andar, depois, com muito trabalho motor, ela voltou a andar, né? E aí, fazendo uma nova ressonância, o neuropediatra dela reconheceu que tinha uma pequena lesão no lobo frontal. Ou seja, essa pequena lesão ainda que existia incapacitava ela da produção da escrita, né? Se a gente não sabe as fases do desenvolvimento infantil, a gente não consegue fazer a correlação. E aí, de novo, eu acho que a Gestalt me ajuda muito a olhar para esse ser em desenvolvimento, na sua singularidade, na sua totalidade e nos seus sistemas de organização. Se esses pais não me trazem esta informação, nós jamais conseguiríamos entender essa incapacidade que ela tinha de escrever, né? E além da escrita, ela era meio que assim atrapalhada, né? Derrubava uma coisa, derrubava outra, que era o quê? A coordenação dos movimentos, que também está ligado ao lobo frontal, que também está ligado aqui, né? Então, cada vez mais eu acredito nessa integração sistêmica cerebral, que um lobo afetado, ele afeta os demais, que afeta toda uma correspondência do nosso corpo em relação com outros corpos, né? É a partir desta relação que eu vou me dando conta do que é que está acontecendo comigo. E quando eu digo o que é que está acontecendo comigo, eu estou olhando para todas as conexões na estrutura cerebral. Esse cérebro que hoje eu estou apresentando para vocês, que é o nosso, né? Vamos combinar que cada um tem um, ninguém tem mais ou menos, todos os lóbulos aí, eles estão divididos, né? Ele funciona como um todo organizado, comprometido, de um funcionamento integral, que faz toda uma correlação e distribui através dos neurônios todas as informações que o nosso corpo precisa para poder se desenvolver. Então, por exemplo, tem uma função, né, que o nosso cérebro tem, que chama função vicariante. Essa função vicariante, ela é a que permite que uma tarefa perdida seja recuperada numa área vizinha da zona lesionada. E graças a essa função vicariante, é que as pessoas que perdem algo conseguem recuperar outro, que hoje nós chamamos de neuroplasticidade. Ou seja, nosso cérebro, quando afetado em uma região, ele vai sendo estimulado
para que, ao ser estimulado, ele consiga se desenvolver. Aquele caso que eu acabei de dizer, né, que a barra de ferro, ela atravessa o córtex e faz desse rapaz novas atitudes, nova instabilidade emocional, né? A partir da neuroplasticidade, eu vou trazendo ele a ressignificação motora, a ressignificação de valores, a ressignificação de atitudes, porque é auto-organizador, é homeostático, é a busca do equilíbrio. É onde eu fecho uma gestalt, eu abro outra. Eu fecho uma gestalt, eu abro outra, porque a todo momento está se organizando, está se ajustando para que as funções possam ser distribuídas. Então, olha agora o que eu trouxe para vocês, né? Um exemplo de um cérebro de um recém-nascido, tá? Então, quando a gente olha para um cérebro de um recém-nascido, a gente vê todas as áreas já em conexões. Olha só, né? Ó, aqui é um recém-nascido, ó, tá? Aqui já começa-se todas as áreas recebendo estímulos, né, do externo. Estímulos da fala, estímulos dos sons, estímulos auditivos, estímulos sensórios, estímulos táteis, e ele vai se organizando, organizando e vai já alocando todo aquilo que ele vem recebendo, cada um na sua área, cada um no seu lobo. E isso vai se desenvolvendo, vai acontecendo durante todas as fases de desenvolvimento. Todas essas boas conexões, essas áreas estimuladas, geram informações extremamente importantes para que a criança se torne um jovem, um adolescente, um adulto capaz de ressignificar o seu aprendizado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em adolescência e nós estamos olhando toda essa totalidade do cérebro, nós falamos em podas neurais. O que é isso? É a necessidade, de repente, que um adolescente tem de dormir, né? E para que o adolescente ele tem essa necessidade de dormir? Para que ocorram as podas neuronais. O que são essas podas neuronais? São retirados alguns circuitos dos quais os adolescentes já não precisam mais. É a limpeza de armário que a gente faz. Essa roupa eu não preciso, esse perfume eu não uso, aquilo também eu não quero mais. As podas neuronais, elas vão organizando e vão distribuindo as informações que hoje são importantes para um adolescente. Porque o adolescente, ele está numa fase da instabilidade emocional, ele está com hormônios sendo aí melhor distribuídos, ele está numa modificação bioquímica e corpórea física e numa modificação nas suas relações sociais. Ou seja, esses neurônios precisam ser podados para que novas conexões ocorram. Aninha. A Dani quer saber se isso pode relacionar com ajustamento criativo. Sim, sim. As podas neuronais são os ajustamentos criativos funcionais na adolescência. Então, vamos lembrar o seguinte: adolescente dormir um pouquinho, tirar aquele cochilo, não é preguiça, não é não querer fazer nada, não é estar enrolando, é necessidade organísmica. É a busca de uma homeostase para que, através dessas podas, novas informações possam ser captadas, né? E, pode falar, Eliana. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, obrigada, viu? Esse tema é maravilhoso. E você falou sobre as questões da adolescência e tem muito essa coisa da mudança hormonal. Ele está passando por uma mudança muito grande no corpo todo. Mas essas podas neuronais, elas são exatamente responsáveis por exemplo, aqueles adolescentes que têm grandes problemas de relacionamento, de lidar com o social e acabam levando isso para um lado que
muitas vezes há o prejuízo na vida dele e acontece justamente na adolescência. Pode estar relacionado com alguma instabilidade dessas podas? Não, deixa eu tentar te explicar. Se eu não for clara, me pede de novo e eu tento aqui da melhor forma, tá? As podas neuronais, elas não são correção. Elas não são utilizadas para correção. É como se fossem novos ajustamentos entre os neurônios para que esses hormônios sejam distribuídos pelos neurotransmissores de um melhor jeito, porque bioquimicamente o adolescente está passando por uma nova fase, tá? E quando esses neurônios, junto aos seus neurotransmissores, levam adrenalina, corticoide, noradrenalina, eles estão sendo distribuídos na necessidade daquele campo organismo-meio, tá? Certo. Então, no fundo, é tudo que a gente olha mesmo, esse equilíbrio de todo o organismo e também do social, né, que a Gestalt fala tanto, que pode ser que dê esse prejuízo maior nessa fase, mas não a questão do funcionamento do cérebro. Não, tanto é que, por exemplo, uma das coisas que é muito comum nós vermos na adolescência, né? O quarto vira a casa. O adolescente faz do quarto dele a casa dele. Então, você quer encontrar com ele, é só ir no quarto dele, né? Dificilmente você vê ele perambulando na casa. Onde está fulano? Está no quarto. Ah, fulano já chegou? Chegou, está no quarto, né? O que acontece esse estar no quarto, estar no quarto? Ele já sente dentro dele tanta mudança, né? É assim, a cabeça, os pensamentos, a mente que não para, esse sono, essa instabilidade emocional. E aí, o que é que esse corpo faz? Se distancia para poder se autorregular, né? Ele vai criando a sua privação, a sua vivência em privacidade, para poder, naqueles momentos, se autorregular, né? Então, não é como uma forma de correção, é uma forma de autorregulação que esse organismo estava buscando, como um sono, né? Então, aquele cochilo, aquele silêncio, um querer falar mais com os amigos do que com a própria família, porque com os amigos tem uma questão de identificação e identidade, que com a família ele já teve, então agora é uma nova identificação e uma busca de uma nova identidade, que é o pertencimento junto ao grupo, né? Que é Tá inclusive. ótimo. Obrigada, Thaís. E inclusive, Elaine, o que a gente vai entrar é nessa questão aqui, ó, da plasticidade, dessa mudança, né? Deste corpo que agora está se tornando outro, tá? Então, é essa questão aqui, ó, da plasticidade. Então, o processo do desenvolvimento do nosso cérebro, ele é lento, ele é bem lento, né? Ele é tão lento, tá mais lento que o desenvolvimento central de outros mamíferos, né? Nós somos um ser humano da espécie mamífera, ok? Então, esta formação aqui, este desenvolvimento aqui, ele é muito lento. Ele começa lá no embrião e vai se desenvolvendo e vai alocando as informações conforme eu mostrei o cérebro da criança para vocês. E é nessa organização, né, que vai sendo definido, né, as funções e essa comunicação. Então, o que acontece com o nosso cérebro? Ele é flexível, ele é maleável, ele adentra as informações, ele organiza as informações, né? E ele comanda todo o nosso corpo. Por isso que a Gestalt não pensa de uma forma mecanicista, mente ou corpo, né? A forma da Gestalt pensar, ela é o quê? Holística, ela é dialética, é mente e corpo. O que acontece aqui distribui por todo o nosso corpo.
e faz com que o nosso comportamento se modifique através de todas essas conexões neuronais que vão acontecendo. E por onde tudo começa? Pelo nosso cérebro. Então, por isso que lá o título eu coloquei o cérebro antes de mim. E é nessas mudanças, nesse ressignificar, nesse ajustamento criativo funcional, que o cérebro, a partir da sua plasticidade, que é essas correlações, essas conexões, vai se ampliando e nós vamos podendo aprender ao longo da nossa vida. Nós nunca paramos de aprender, né? Nós sempre estamos aprendendo, ressignificando, remodelando, né? Porque essa caixinha aqui, ela vai se abrindo para todas as informações que vêm chegando, né? É nele que vai sendo realocado, ressignificado tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, né? Um exemplo de um cérebro de pessoas que têm incapacidade visual e de pessoas que têm a capacidade visual. Então, por exemplo, ó, a partir de investigações neurocientíficas, tá? Isso não vem da cabeça da Thaís, isso vem da investigação científica que acontece a partir do funcionamento cerebral. Então, olha, para comprovar que existe essa autorregulação, essa organização em busca da homeostase, que é também chamado de plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, foram investigados indivíduos cegos com as experiências feitas que começaram a aprender em braille, né? Que é a comunicação da baixa visual, que começaram, através dessa experiência de Braille, a alterar e ativar, a partir do córtex visual, todo o seu aprendizado. Então, antes, eles não tinham o armazenamento das informações pela área parietal. Eles entram pela área frontal, organizam na occipital e distribuem na parietal, que é por onde eles conseguem entender a escrita. Olha só, a partir da quanto mais informações eles foram ganhando, mais parte do cérebro eles foram juntando novas informações. Aqui é aquilo que eles não tinham. O Braille inexistia. Aqui o Braille começa a existir. E então eles começam a criar mais informações, alterando o seu aprendizado. Oi, Ana. O excesso do uso das tecnologias pelos adolescentes limita esta plasticidade? Eu não digo que limite, mas eu digo que traz uma alteração. Porque quando você tem o uso excesso das telas, você tem um excesso, principalmente, da tua área visual. Quando você excede muito na outra área, se elas estão todas conectadas, algo aqui vai acontecendo. Por isso que a gente busca o quê? O equilíbrio, né? Por isso que neuropediatras dizem que crianças não podem ter acesso a celular por mais de 1 hora de 2 a 4 anos, depois de 6 a... Não, por mais de 30 minutos, de 2 a 4 anos, de 6 a 9 anos por mais de 1 hora, a partir de 12 anos, 2 horas, e aí tem lá toda uma tabela, porque o excesso visual traz aqui novos ajustes para todas as outras áreas, tá? De onde que eu tirei tudo isso, gente? Além das pesquisas que eu trouxe para vocês, destes livros, né? Para quem nunca ouviu falar de cérebro, nunca ouviu falar de neurociências, quer entender um pouco desse sistema em pleno funcionamento, esses são os livros para começar, né? Depois tem aqueles para você dar continuidade, tá? Mas aqui é para a gente poder começar, né? Então, por exemplo,
quando... Deixa eu dar um stop aqui. Espera lá, não? Ai, meu Deus, espera lá. Aqui. Então, quando a gente, né, fala em desenvolvimento, em neurociências, eu estou correlacionando aqui junto a vocês dois conhecimentos extremamente importantes. Então, não sei se aqui são só terapeutas ou futuros terapeutas, gestalt terapeutas, enfim, o público como tal, eu preciso entender de desenvolvimento. Eu entendendo de desenvolvimento, eu começo a perceber o que acontece em cada mudança, em cada fase, né? E o que é que cada fase vai pedir de ajustamento. Esse pedido, ele vem das conexões que acontecem aqui, tá? Então, o que começou a chamar muito a minha atenção? Os recém-nascidos, né? Então, quando você está diante de um recém-nascido, essa observação que eu trouxe para vocês, ele gira, né, totalmente a cabecinha para ver o que é que ele está sendo chamado, né? O estímulo de luz, o estímulo de som, o estímulo de um objeto, né? Qualquer estímulo ao seu redor, ele gira totalmente a cabecinha. E depois ele vai se posicionando e vai só os olhinhos girando e não mais totalmente a cabeça, né? Isso tudo vem pela questão do lobo frontal, né? Dessa formação, dessa moleirinha que ainda aqui está mole e que está todo um sistema nervoso sendo aqui ainda formado, né? E aí eu comecei a ficar apaixonada, né? O que é que faz? A criança ela acaba de nascer, o bebê acaba de nascer, e quando encosta essa criança na mãe, para de chorar. Né? O que acontece para que ela pare de chorar? Porque ao ela encostar na mãe, ela conhece através do tato, né? Quem é aquela pessoa? Ou seja, a pessoa que a gerou, que tem a mesma temperatura que tinha dentro, né? Quando ela estava ali naquele útero, é a mesma temperatura, né? É o timbre da voz que ela ouvia quando ela estava dentro do útero ainda, né? É o mesmo timbre, é o mesmo aconchego. E então ela para de chorar, porque é o conhecido. E onde é que estão essas informações? Espalhadas pelo corpo? Sim, mas por onde que essas informações começaram? Pelo cérebro. É daqui para cá, né? Ele é que faz toda a parte da coordenação do nosso corpo, da nossa existência. E aí eu fui cada vez mais ficando apaixonada e, lógico, né, fazendo toda essa integração com os termos da Gestalt terapia, porque aí faz sentido. Aí eu consigo correlacionar, né, e entender, de repente, né, um TDA, um TDAH, uma dislexia, né, por onde é que as coisas começam, onde é que eu preciso trabalhar a nível desse cérebro estimular, se auto-organizar e despachar as informações necessárias. E agora estamos aqui para as dúvidas. Perguntas, sugestões, dúvidas. Tem algo mais aí no chat? Não? Deixa eu até trazer um exemplo para vocês, né, que eu acho interessante. Ah, Eliana, vamos lá. Bora lá, Eliana. Oi, Thaís. Quanto que você tem de conhecimento dessa neuroplasticidade no idoso? Né? Porque a gente sabe que a gente vai perdendo uma capacidade neurológica com o tempo, mas que a gente tem. E a gente tem muita gente que já é idoso, e alguns já sofreram AVCs, outros pela própria idade. O que você conhece? Como é que está esse assunto agora? Então, com o idoso, eu não tenho muita experiência, né? Mas o pouco do estudo que eu tenho, o que acontece quando a gente chega, não digo nem no idoso, mas quando a gente chega dos 50 anos em diante, né?
o que é necessário para que a gente continue organizando, ajustando e reformulando essas informações, que a gente possa utilizar o contrário do que nós aprendemos. Então, exemplo, você sempre veste a sua blusa pelo lado direito, né? Comece a vestir a blusa pelo lado esquerdo, tá? Sempre faz o mesmo caminho para ir para a tua casa. Começa a fazer um caminho diferente para chegar na tua casa, né? Sempre usei a direita para escrever e pintar. Comece a utilizar a esquerda, né? E por que o contrário? Porque se estão conectados e os hemisférios só são didáticos para apresentar hemisfério direito e esquerdo, quando o direito está muito acionado, eu vou acionar o esquerdo, porque eu acionando o esquerdo, ele vai estimular automaticamente o direito. Então, o que os os neurogeriátricos, né, dizem? Estimulem o contrário. Tudo aquilo que você está acostumado a fazer de um jeito, comece a fazer diferente. Então, não é à toa que eles pedem palavras cruzadas, né? Jogos de stop, jogos de escrita, tudo que vai mexendo com a sua memória e utilizar a informação cruzada, que é vista-se pelo lado esquerdo. Sempre ponho o meu sapato do lado direito, começa a pôr o esquerdo, né? Faça sempre o lado esquerdo para poder trabalhar com essas informações. Obrigada, Thaís. A Imagina. Dani está perguntando aqui se o Instituto vai abrir nova turma de neurociência ano que vem. Provavelmente. É o nosso Provavelmente em março. desejo. A gente deseja que sim. É o nosso desejo, né? Eu te Porque, assim, aviso, Dani. Ou você me chama no WhatsApp, a gente já faz a sua pré-inscrição. porque quando a gente fala assim em cérebro, né, e todas essas correlações, então, por exemplo, nesse curso que a Ana está dizendo de neurociências, a gente vai estudar desde toda a questão da Gestalt terapia, mas toda a questão do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento do adolescente, da questão do sono, da questão da neuroplasticidade, da questão da relação com os outros e como é que eu me afeto nessa relação e o que vai acontecendo com essas estimulações neurotransmissoras e cerebrais, né? De fármaco, então, de medicações que afetam, né, o nosso desenvolvimento e essas correlações também, né? Questões das emoções, né? Do que hoje está muito comum, né? Da ansiedade, da depressão, de toda uma correlação cerebral que vai acontecendo e laboratórios de experiências também, né? Então, tudo isso é estudado. Então, vale bastante a pena, né? Eu trabalho muito com crianças e adolescentes, né? E ter esta possibilidade de entender este funcionamento me ajuda bastante a compreender como eu posso ajudar, né? Trabalho também com crianças com transtorno de espectro autista, e uma palestra que ocorreu mais ou menos uns 6 anos aqui no Brasil foi com a Temple Grandin. Ela é uma autista super conhecida, né? Ela só desenvolveu um novo método nos Estados Unidos de tratar a pecuária, só isso, né? Extremamente inteligente, né? E aí, muito interessante, ela tem um livro que chama O Cérebro do Autista, né? E ela mostra nesse livro, através das ressonâncias cerebrais dela, como o cérebro do autista é diferente daquele que não tem autismo. E aí pensa que na paixão, no encantamento, que eu falei, gente, olha só, né? Não é da minha observação clínica, né? São de pessoas que têm a história, né? Mostram via história, via documento, via comprovação, as diferenças. Então, eu não sou autista porque eu quero ser. E autismo não tem cura porque não existe um medicamento que cure. Não vai existir cura porque tem lá nível cerebral, tem uma diferença lá dentro, né? E aí não tem como curar, não tem cura cerebral. Pode ser que daqui a uns 20 anos a gente até ouça em cura cerebral, né? Mas por enquanto não existe.
né? Tem uma parte que não foi desenvolvida. Esse livro dela é espetacular, porque mostra exatamente o cérebro de um autista em funcionamento, né? Quais são as partes que faltam informações e não chegam às articulações e às sinápticas neuronais, né? Por exemplo, a área do hipotálamo é uma área das emoções. É uma área de armazenamento de emoções e expressões dessas emoções, né? Um psicopata tem essa área extremamente afetada. Extremamente afetada. Né? Essa área do hipotálamo é uma área ressecada de um psicopata. Por isso ele não demonstra, não sente, não articula sentimentos. E por isso não há um outro na relação. Porque está lá dentro. É lá dentro. Né? Thaís, só por Oi. curiosidade, esse filme, esse livro que você mencionou dessa cientista, né, que inventou esse método de tratar o gado, né, para o abate, não é? Tem um filme dela, Tem, não tem. tem? Ah, eu É assisti, a então eu história sei de que você dela. está É a falando. Temple Grandin. É a história É, dela, a história de vida dela, né? Ela desenvolveu a máquina do abraço, isso. porque ela não conseguia se permitir ser abraçada, né? E ela é muito, assim, transparente. Na palestra ela diz, gente, eu desenvolvi um novo método de pecuária aqui nos Estados Unidos, né? Mas eu não desenvolvi a condição de abraçar, eu não consigo abraçar até hoje, né? E ela deixa com que as pessoas cheguem e abracem, mas ela não consegue abraçar, ela faz assim, ó, dá um tapinha e já solta de novo a mão, né? Ou seja, existe uma área cerebral afetada que não é porque ela quer, é porque necessita ser assim, né? Mais dúvidas? Tem esse, Nair, né, falou desse filme, a Temple Grande, então a história de Temple Grande é muito interessante, né? Quem quiser assistir, fica aqui como indicação. Tem um outro filme, vamos falar de Kevin, vamos conversar sobre Kevin, alguma coisa assim, né? E que mostra essa criança que por muito tempo foi confundido, né? É isso mesmo, Temple Grande, isso mesmo. O Kevin, por muito tempo, esse filme foi confundido com transtorno de espectro autista. E não é um caso de transtorno de espectro autista. Kevin é um início de uma psicopatia infantil, né? Então, também nos mostra que a partir desta relação inicial, onde ele começa a receber todas as informações desse ambiente, né, e vai fazendo todo um preenchimento aqui do seu cérebro, ele começa a crescer e então na experimentação vai ficando evidente quanto essa área aqui, né, a occipital próximo ao hipotálamo não obteve desenvolvimento satisfatório, né? Tem uma cena que ele arranca o olho da irmã sem nenhum tipo de reação. Posso fazer uma pergunta? Claro! Ok. É um prazer em conhecê-la, viu? Tá muito bom. Eu queria saber, assim, nós como adultos e mesmo quando diante do paciente, a gente pode julgar a importância de encaminhar um neuro para uma avaliação desse tipo que você mostra aí, com esse mapeamento cerebral, e como que isso pode ajudar dentro do processo terapêutico da pessoa. Eu digo, tanto a gente como pessoa, eu aqui, eu estou olhando e vendo as minhas dificuldades, né? E aí me deu vontade de fazer um mapeamento. Qual é o exame, quando ir ao médico, quando indicar o paciente. Olha, vou te falar da minha experiência, tá, Andréia? Como é que eu acabo solicitando, né? Quando eu vejo que diante do funcionamento tem algo a mais que eu não estou conseguindo compreender, né? Que nem essa criança que deu exemplo,
que ela conseguia aprender e verbalizar tudo, mas ela não conseguia graficamente fazer absolutamente nada. E nada a impedia. Ela tinha todos os órgãos externos. Então, ela tem as mãos, tem os 5 dedinhos em cada mão, ela pegava objetos, ela largava objetos, ela tem apreensão. Então, o que é que impedia dela fazer o seu registro, se todo esse externo estava em funcionamento? Foi conversando com os pais que eles lembraram deste tombo que ela teve com 1 ano, né? E aí, com os meus estudos, eu perguntei, mas como é que foi? Ah, ela caiu da escada e bateu 4 degraus assim, né? Com essa parte aqui, fez um corte, ela tinha aqui como se fosse assim, pontos aqui, né? Bem fininhos. E aí foi onde eu pedi para que eles procurassem o neuropediatra e solicitassem uma ressonância atualizada, né? Para verificar se existia ou não uma lesão, que isso poderia estar impedindo ela de escrever, né? E aí foi onde a gente chegou nessa questão. Tá? Então, por exemplo, crianças que chegam, né, andando em ponta de pé. Ah, tá andando em ponta de pé porque é autista. Thaís, ó, andou em ponta de pé autista. Opa, né, vamos lá. Para ser um autista ou estar no espectro, eu preciso ter vários sinais. Então, este é um outro caso. A criança andava bem na ponta dos pés, eu comecei a perceber, subia a escada na ponta do pé, andava na minha sala em ponta de pé. Aí perguntei para os pais falaram, de vez em quando ele faz isso aqui. Aí perguntei na escola, eu fui me informando, fui ampliando o meu campo, tá? Ah, também acontece na escola. Eu falei, então pera lá, né? O que é que está acontecendo? Aí perguntei para os pais: olha, eu percebo que ele às vezes pisa com os 2 pés inteiriços e às vezes ele anda em ponta dos pés, como ele não pudesse pisar com o calcanhar. E isso me chama a atenção porque traz um desequilíbrio, né? Uma ausência de coordenação corporal e bater nas coisas quando ele está na ponta de pé. E ao investigar, ele tinha uma questão de tendões afinados do calcanhar. Então, horas esse calcanhar ele se levantava pelo afinamento dos tendões, né? Então, assim, de novo, a gente precisa estar com esses olhos, né, atentos em todas as partes, para a gente entender o que é que esse cérebro está comunicando, né? O que que acontecia com ele nesse cérebro? Dizia a ele, ande, corra. Em alguns momentos ele só andava assim, em outros assim. Tinha ali uma observação para mim que não estava conseguindo unir. Então eu pedi para ser investigado, né? E aí como é que vai ser tratado? Com fisioterapia, estimulando a questão do andar para ver se vai precisar fazer uma cirurgia. Só que eu estou falando hoje de um menino de 9 para 10 anos. Se tivesse observado lá atrás, seria muito mais simples, né? Então, André, eu procuro ver, sabe, sempre aquilo que não está encaixando, né? Então, uma criança com 9, 10 anos, ela já anda corretamente, ela já corre, ela já se organiza, ela já tem um movimento coordenado, né? Tudo isso é o desenvolvimento infantil que vai me dando aqui o meu fundo de aprendizado, né? E aí isso não corre bem, o que é que está acontecendo? O que é que eu preciso investigar, Eu né? tenho uma paciente recente, que tem 20 anos e que eu percebi a necessidade de fazer uma avaliação, um psicodiagnóstico, porque ela não queria mais estudar, tem potencialidade, então assim, a gente apresentava várias questões, assim, porque a gente está no final aqui, né? Mas assim, o psicodiagnóstico apresentou dificuldades nas funções executivas e um pouco de desatenção, mas nada grave, nada que sobressaltasse, nada que precisasse efetivamente de um tratamento. E então ela continua em psicoterapia, mas assim, a pergunta é que me veio agora, quando eu vi aquele mapeamento ali, porque ela tem essa dificuldade de se encontrar, então já passou por 3 faculdades e não consegue. Não é isso que eu quero, eu não sinto que é isso que eu gosto. Aí, então, isso tem meio a ver com funções executivas, aí eu estou fazendo um link.
Então, assim, o que pode, se você acha viável, isso já faz assim uns 5 anos que vem nesse processo, dessa dificuldade de saber o que quer, né? Então, se seria importante esse encaminhamento. Geralmente, assim, né? Quando tem essa questão, a pessoa não consegue planejar, organizar e executar. Então, ela Isso, deixa pelo caminho, né? isso. Eu vou trabalhando isso nas sessões, o não deixar mais pelo caminho, né? Então, na relação, no vínculo, no aprendizado, no que ela aprendeu aquele dia na psicoterapia ou na sessão, o que isso tem a ver com aquilo que ela me trouxe. Então, eu vou fazendo as costuras necessárias. E no aprendizado, o que ajuda muito quando há falhas em funções executivas são os mapas mentais. Porque o mapa mental, ele é o organizador, ele vai fundamentar aquilo que eu estou aprendendo, e no colorido, ele vai ter o começo, o desenvolvimento e o fim. Então, são as partes que se correlacionam, Uhum. né? E aí ela consegue, através do mapa mental, se organizar melhor por aprendizado que ela está buscando. Porque senão ela não vê sentido. Aí não vendo sentido, ela vai interpelar, ela vai parar. Então, seria, no caso, um neuro. Um neuro, assim, para começar essa investigação, né? E aí depois, se o neuro, como ela já é uma adulta, trabalhar com um neuropsicólogo, que atenda o adulto, e aí sim te dá a devolutiva para poder juntos fazer o melhor processo para ela. Muito obrigada. Imagina! Estamos quase estourando aí o tempo. Ai, que delícia! Gente, muito obrigada, viu? O que vocês tiverem de dúvidas ou sugestões e críticas, podem passar depois para a Ana, ela me passa, né? Venham, se puderem, no nosso curso o ano que vem, porque são vários professores, né? Até para que tragam os especialistas de áreas para poder conversar com a gente sobre esses assuntos que interferem diretamente no nosso desenvolvimento, né? Do recém-nascido à terceira idade. Ai, que bom! Seja bem-vinda, Aline! Depois eu passarei os slides também, para que vocês tenham em mãos, né? E fico muito feliz aí desse público, né? Podendo aí hoje estar se perguntando, né? O que é que está havendo e qual a importância, né? Por isso que o cérebro está antes de nós, né? Ele é que nos comanda, viu? Eu digo que o nosso coração está aqui dentro. Dizem que, estou apaixonada. Eu falo assim, não, não, você está apaixonada, ó, está aqui, ó, né? Você está com fome, você está com sede, está tudo aqui, ó. É daqui que se espalha. Muito Obrigada, obrigada, viu, André. Thaís? As pessoas estão Obrigada. agradecendo. Eu agradeço vocês também pela participação. Em nome do Instituto, muito obrigada, viu? Imagina, um abraço, boas palestras para vocês aí, viu? Obrigada, Thaís. Um Tchau, tchau. beijo. Beijo.